Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Marcelo Machado, do canal Física Fácil com Marcelo, e eu trago aqui hoje para vocês uma questão do vestibular de 2023 da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da URGS, que trata de eletrodinâmica, né, mais precisamente aqui de circuitos, né. Bom, essa questão é uma questão bastante interessante, né, e ela fala que nós temos aqui uma fonte de tensão nominal, né, de valor V e resistência interna I. Então, aqui nós temos a nossa fonte de tensão, né, que possui uma resistência interna, tá? E ela é colocada como componente de um circuito. Então, aqui, digamos, ela é conectada, ela é ligada com essa resistência externa R que nós estamos vendo aqui. Bom, e a partir disso, o que nós temos aqui como informação da questão é o seguinte: para cada valor de R que nós tivermos aqui, para cada valor de R, nós temos uma corrente associada. Portanto, se o R vale 2,5, né, a nossa corrente vale 4 amperes. E se o R vale 3,5, a nossa corrente aqui vale 3 amperes. A pergunta é, quanto vale então a tensão medida em volts e a resistência interna medida em ohms, respectivamente? Então, como se trata de um circuito, a primeira análise que nós temos que perceber é que nós temos dois resistores, né? Claro que se trata de uma resistência interna, mas nós temos dois resistores. Se nós imaginarmos que nós temos uma corrente elétrica que circula aqui neste circuito, nós podemos perceber que essa corrente que passa, né, especificamente nesse resistor interno, ela é a mesma corrente que passa nesse resistor aqui associado. Então, num circuito, se a resistência, se a corrente elétrica que passa é a mesma nos resistores, né, nós temos uma associação em série. Né? E para que nós possamos definir a resistência total, a resistência equivalente de uma associação em série, basta que nós venhamos a lembrar que a resistência equivalente de uma associação em série é dado pela soma das resistências. Portanto, neste caso aqui, a resistência interna RI mais a resistência associada a R. Então, esta é a resistência total da nossa associação. Bom, se nós pensarmos aqui especificamente, nós podemos associar ou utilizar o que nós conhecemos como primeira lei de Ohm, que diz que a diferença de potencial é igual à resistência equivalente de um circuito multiplicado pela corrente. Né? No nosso caso aqui, a nossa diferença de potencial se trata da tensão V, né? A nossa resistência equivalente, conforme nós vimos aqui em cima, é a soma entre a resistência interna mais a resistência associada multiplicado pela corrente. Então, a partir desta ideia matemática que nós montamos aqui, nós vamos aplicar os valores da tabela. Então, inicialmente, o que nós temos? Né? Nós temos ali a tensão é igual à resistência interna, RI, mais a resistência, que nessa primeira linha aqui, né, assume o valor de 2,5. Portanto, nós vamos substituir este valor aqui de R por 2,5. E, ao mesmo tempo, nós temos aqui o valor da corrente que está ali. Né? Então, essa corrente aqui vale, no caso, 4 amperes. Perfeito. Numa segunda situação, nós aplicamos a mesma forma, tá? Só que nós vamos alterar ali, vamos utilizar os outros dados, as outras informações, que nos diz que para uma resistência interna de 3,5, no caso, nós temos aqui uma corrente de 3 amperes. Bom, o que nós podemos perceber aqui? Que, na verdade, essa tensão é uma característica do circuito. Né? Na verdade, a tensão não sofre alteração. A tensão ela permanece constante. E se ela é a mesma nas duas aplicações, o que nós podemos verificar é que existe uma igualdade entre essas equações aqui que nós construímos. Né? Então, o que nós podemos desenvolver? Nós podemos dizer o seguinte, né? Que a primeira equação, a resistência interna mais o 2,5, que seria a resistência associada vezes 4, né? Que isso aqui, lembrando, é a tensão V no primeiro caso, será igual à resistência interna mais 3,5 multiplicado pela corrente que surge, que também é a tensão V que nós temos.
Agora nós caímos numa situação, né, que é um mero desenvolvimento matemático. Então nós aplicando aqui a ideia distributiva, nós temos aqui o 4 multiplicando o RI, portanto nós temos 4 vezes a resistência interna, né? Assim como temos o 4 multiplicando 2,5, teremos 10 aqui. E desse lado, nós teremos aqui o 3 multiplicando a resistência interna, mais o 3,5 multiplicando o 3, que no caso aqui vai dar 10,5, né? Juntando os termos semelhantes, né? Ou seja, se nós colocarmos esse 3 passando para esse lado, nós teremos aqui 4 vezes a resistência interna, menos 3 vezes a resistência interna. Assim como nós passando esse 10 conforme nós temos aqui, por outro lado, ele passa com a operação invertida, no caso, mudando o sinal. Temos então que a resistência interna é igual a 0,5 ohms. Como nós podemos perceber, temos aqui nas alternativas apenas uma, né, alternativa em que a resistência é 0,5. Né? Bom, a gente poderia parar por aí e já poderia, então, assim, assinalar a letra B como resposta. Mas, para efeito, né, digamos se tivessem outras alternativas com a resistência interna como 0,5, mas então vamos calcular a tensão. Para calcular a tensão, nós podemos utilizar qualquer uma dessas equações iniciais que nós montamos, né, ou optar por pegar essa equação aqui. Então, nós temos que a tensão é igual à resistência interna, RI, que no caso aqui para nós foi o valor obtido como 0,5, mais 2,5 vezes a corrente, que seria 4 nesse caso. Neste caso, então, nós teremos 3 multiplicado por 4, portanto, a tensão aqui é 12 volts. Prezados, né, corrobora então com nós, conforme nós tínhamos visto anteriormente ali, como alternativa B, de Brasil. Tá? Então aqui nós temos essa questão, é uma questão que requer assim, um certo conhecimento de circuitos, né, de associação de resistores, também de primeira lei de Ohm, tá? Mas enfim, é uma questão que não é uma questão assim, tão complexa, né, um nível médio para fácil, conforme vocês podem perceber. Eu agradeço aí a atenção de vocês, se gostou dá um clique ali, curtir, tá? E também aproveita para seguir o canal, tá? Um abraço a todos aí.